Dom Afonso Henriques, o Conquistador, foi o primeiro rei de Portugal e nasceu em 1109, possivelmente em Guimarães. Afonso era filho do conde Dom Henrique de Borgonha, descendente de reis francos e que havia recebido do rei Dom Afonso VI de Leão o território conhecido por Condado Portucalense e a mão de uma das suas filhas, Dona Teresa, mãe de Dom Afonso Henriques. O conde Dom Henrique estabeleceu a sua corte em Guimarães e esforçou-se por aumentar os seus domínios com conquistas aos mouros a sul. No entanto, o conde Dom Henrique morreu quando Afonso Henriques só tinha 3 anos e por isso Dona Teresa assumiu a regência do condado portucalense com o apoio administrativo de alguns fidalgos galegos. Dom Afonso Henriques foi criado em Guimarães e foi fortemente influenciado por fidalgos portucalenses, nomeadamente Egas Muniz, que foi o seu principal educador. Afonso Henriques era neto de um rei e primo de outro, e essa consciência instigou nele também a vontade de ser um deles. Desde cedo, as influências dos fidalgos e clero da região do Douro e do Minho se fizeram sentir sobre Afonso, que aos 13 anos armou-se a si próprio cavaleiro. Por volta de 1128, Dom Afonso Henriques, incitado por estes nobres, pediu que a sua mãe lhe entregasse o governo do condado, mas ela recusou. Situação que levou à formação de 2 partidos, um de fidalgos galegos, essencialmente controlados pelo conde de Trava, e outro de barões portucalenses, controlado por Dom Afonso Henriques. Os 2 lados defrontaram-se na Batalha de São Mamede, de onde saiu vitorioso Afonso Henriques, que a partir de então é aclamado soberano do condado. Dom Afonso Henriques, ao longo da sua vida, teve que fazer frente a 3 principais desafios. Por um lado, resistiu sempre à ameaça do seu primo Afonso VII, rei de Leão e Castela, com o intuito de garantir o seu domínio e independência do condado. Por outro, continuou a luta contra os mouros, com o intuito de alargar o seu território a sul. Por fim, lutou sempre politicamente pelo reconhecimento do seu estatuto enquanto rei de um reino independente por parte da Santa Sé. Nos anos que se seguiram, o sucesso de Dom Afonso Henriques deveu-se essencialmente às proezas demonstradas no campo de batalha, em batalhas como a de Cerneja ou de Ourique, onde defrontou e venceu tanto o Reino de Leão como os reinos mouros do sul da Península Ibérica. De facto, em 1139, Dom Afonso Henriques viu-se a face com um poderoso exército de 5 reis mouros, que venceu na gloriosa Batalha de Ourique, situação que o levou a aclamar-se rei de Portugal e a escolher para sua bandeira 5 escudos azuis, ou quinas, que representam a vitória sobre cada um dos reis mouros. Estes símbolos ainda hoje estão presentes na bandeira nacional portuguesa. A somar a estas batalhas, destacam-se no decorrer do seu reino a conquista de importantes praças como a do Castelo de Leiria, Almada, Palmela, Alcácer do Sal, Évora e, com a ajuda de um exército de cruzados a caminho de Jerusalém, a atual capital do país, Lisboa. No decorrer da sua vida, poucas foram as suas derrotas, mas a maior ocorreu em 1169, quando, num ataque à cidade de Badajoz, Afonso é forçado a retirar e, na pressa da fuga a cavalo, terá caído, fraturado uma perna e sido feito prisioneiro pelo rei de Leão. Também nesta situação conseguiu negociar a sua libertação, em troca de terras anteriormente conquistadas na região da Galiza. De facto, para além de um valoroso combatente, Dom Afonso Henriques demonstrou enormes qualidades políticas, nomeadamente através de pactos como a Paz de Tui ou a Conferência de Zamora, sempre com vista a assegurar a manutenção do território originário do condado portucalense, bem como a independência de Portugal enquanto reino. O desejo final de Dom Afonso Henriques em ser reconhecido pela Santa Sé como reino independente e protegido pela Igreja de Roma chegou apenas em 1179, quando Afonso Henriques já tinha 70 anos. Dom Afonso Henriques morreu em 1185 com 76 anos, uma longa vida mesmo perante os padrões atuais. O seu enorme legado foi perseguido pelo seu filho Dom Sancho I, mas a importância das suas ações no lançamento do território português enquanto nação foram absolutamente cruciais e a ele se deve o início de um dos reinos mais longos e estáveis da história europeia e mundial.